Meu nome é Bernardo Rico, eu sou diretor executivo e pesquisador da Associação Laborator de Pesquisa em Inteligência Artificial. Sou diretor do Instituto Legal Wings, que está sendo lançado, inclusive, hoje. Eu sou advogado. E aí, em primeiro lugar, eu queria agradecer a presença de todos e ao CPLP Latam na pessoa do Perrolo e dar as boas-vindas, né, aos nossos panelistas do painel do Marco Legal da Economia de Dados no Brasil, contribuições para uma política nacional de desenvolvimento do mercado de dados. Então, acho que essas são apresentações e eu resumi bastante os currículos para a gente poder ter tempo para discutir. Mas o Nicola é doutor em Direito Internacional e Economia pela Bocconi, professor de Rio, onde ele coordena o núcleo de e-commerce, é cofundador da coalizão sobre responsabilidade das plataformas e líder do núcleo brasileiro da My Data Organization. Ara Biala é mestre em Direito pela Primary University of London e fundadora da Biala Falsetti Advogados Associados. Atua em tecnologia, telecomunicação e políticas públicas digitais. E o Thiago Sombra, doutor em Direito e Tecnologia e Regulação pela UNB, sócio do Mas Filho, professor da UNB e membro do Comitê Global de Economia Digital Internacional da International Chambers of Commerce. Então, feitas as apresentações, acho que queria começar com um pequeno contexto do que a gente está discutindo, e depois passar por algumas perguntas, né? A ideia é que a gente faça esse painel um pouco mais conversacional, mais dinâmico, e ao final dos blocos você vai abrir também para perguntas da plateia. Então, acho que o Brasil e os países, de uma forma geral, a gente vê a economia digital e as tecnologias emergentes, seja em inteligência artificial, seja mercados, plataformas, como uma oportunidade de impulsionar, né, o desenvolvimento, promover inovação, aumentar a produtividade, e no cerne dessa economia digital, está o reconhecimento, né, de que os dados são um ativo estratégico para a promoção de políticas públicas, para a inovação do setor público, do setor privado, criação de empregos, desenvolvimento. E, apesar disso, a gente não tem, né, uma certa preocupação com o consenso, fragmentação regulatória, assimetrias. Só um pouco que a gente vai discutir aqui, né, de quais são os possíveis impactos, o que traz de diferente a gente ter um marco sobre economia digital, no que ele se diferencia, né, de marcos como a LGPD, como o Marco Civil, e quais são os potenciais riscos que a gente tem em questões, por exemplo, impactos concorrenciais, e quais são os benefícios que a gente pode ter para esses setores. Então, acho que para iniciar essa questão, eu queria começar passando a palavra para o Nicolo, justamente para ele te abordar essa questão de qual você entende, né, que são os principais entraves que a gente enfrenta hoje no setor público e no setor privado, em relação ao uso compartilhado de dados no Brasil, seja sobre segurança jurídica, questões técnicas, questões institucionais. Por exemplo, na área da saúde, né, a gente teve uma discussão ontem, inclusive, sobre uma grande preocupação não só da perspectiva de proteção de dados, mas também de regulações como o Conselho de Medicina, a ANS, né, e como a gente pode ou não utilizar essas informações. E em que medida, né, a gente falar de um marco legal da economia de dados se diferencia do que a gente já tem hoje, né, de LGPD, de marcos pela internet. Então, por favor, se você puder começar com isso. Boa tarde, muito obrigado, Bernardo, pelo convite, parabéns pela Legal Wings. Eu tenho o prazer de discutir esse tema porque tenho muito interesse na interseção entre dados e economia. E só para contextualizar anteriormente, acho que a gente estava envolvida nessa conversa com o MDIC. Há um ano atrás, o Juliano participou desta reunião que foi organizada pela MDIC, no qual a MDIC até apresentou uma primeira versão da proposta de marco legal de economia dos dados. Só que, por conta de muitas questões de como funciona o processo político, da situação atual do Brasil, essa proposta nunca surgiu, né, publicamente. Então, acho que eu inicialmente tinha até essa aspiração de discutir aqui a proposta, mas felizmente não temos essa possibilidade. Então, podemos especular no que poderia ser introduzido que complementa a legislação atual. E acho que o objetivo deveria ser, como a proteção de dados ela visa proteger a pessoa, mas tem esse duplo objetivo de, por um lado, proteger os dados e, por outro lado, também facilitar a circulação dos dados, justamente porque são protegidos. E eu acho que essa parte de facilitar o fluxo dos dados não está coberta em outras
searas que não têm a ver com dados pessoais, né? Então, se estamos falando de usuários comerciais, uma empresa que usa os sistemas de outra empresa e gera uma série de dados no sistema deles, como garantir que essa situação de controle de fato sobre esses dados pelo detentor da infraestrutura não seja utilizada para se abusar do poder, né, impor condições injustas e até coletar, capturar valor que é criado pelo próprio parceiro que está usando essa infraestrutura. Então, acho que esse deveria ser um objetivo, por um lado, desse marco legal. Outro ponto que acho que poderia ser aprimorado é na própria efetividade dos direitos de acesso e portabilidade que hoje existem na LGPD, né? Então, sabemos que é um direito com implementação limitada por exemplo, tem a ressalva que quando for tecnicamente difícil ou inviável dar a portabilidade, a empresa pode se recusar e não tem uma padronização de quais são os padrões, né, que vão ser referenciados para implementar esses direitos. Então, de fato, a ANPD tem esse poder de definir os padrões de interoperabilidade para a portabilidade dos dados, ainda não foi feito. Eu acho que podemos aproveitar desse marco legal para fixar os padrões ou estabelecer um processo de padronização periódico que vai se aplicar não apenas aos dados pessoais, mas à economia, ao fluxo de dados como um todo. E o último ponto que acho que é importante nesse sentido é criar o ecossistema institucional para acompanhar esses pedidos que são feitos seja pelos titulares de dados, seja pelas empresas que querem acessar e se beneficiar dos dados que estão sendo gerados. E aí eu acho que uma figura que foi criada no contexto europeu, no Data Governance Act, que seria interessante considerar também para o Brasil, são os intermediários, eles chamam de Data Sharing Organizations, que basicamente seriam reguladas, tendo uma série de requisitos que permitem garantir que essas entidades tratem todo mundo de forma justa, né, e garantam que não estão, ao mesmo tempo, servindo os interesses comerciais em outro mercado, né? Então, estão, por um lado, dizendo que vão facilitar a agregação e compartilhamento de dados no interesse do usuário, mas, por outro lado, estão vendendo esses dados a um terceiro. Então, gerar uma confiança em uma classe de intermediários que vai ajudar a implementação da economia dos dados. Depois podemos entrar nos detalhes de quais são esses requisitos, como se estruturaria isso, mas assim, para começar, é isso. Não, perfeito. Quando eu acho que a gente tem, né, quando a gente fala de dados, muitas vezes, por conta da própria LGPD, a gente fala muito de dados pessoais, né? Mas quando a gente fala de economia de dados, eu posso estar falando de informações sobre o agro. Posso estar falando de informações que são dados, são super úteis, mas que não necessariamente são informações pessoais e aí acabam fugindo, né, dessa regulação da LGPD. E aí, Dana, se você quiser comentar um pouquinho sobre, acho que justamente o que a gente não está olhando ainda, né, nos marcos de LGPD e Marco Civil, e pensando como que esses dados, né, como que essa questão do compartilhamento dessas informações pode, sendo regulado, ser uma situação com uma segurança jurídica maior, né? Muitas vezes eu não sei o que eu posso compartilhar, o que eu não posso, justamente no ponto que o Nicolo fez, né? Eu tenho, muitas vezes esses dados são apropriados por quem tem a infraestrutura, e aí a gente não tem nenhuma certeza de como e por que esses dados podem ser utilizados, com quem compartilhar, e eu acabo fechando muitas vezes isso em ciclos privados, né? E não aproveitando a utilização dessas informações. Bernardo, muito obrigada pela pergunta, mas antes disso, pelo convite para participar desse painel e aproveitar aqui a presença do Nicolau para agradecer e parabenizar
a FGV por mais essa CBDP lá tanto, está realmente espetacular, debate de muito alto nível. Acho que a tua pergunta, Bernardo, toca em alguns pontos que eu acho que são muito importantes para a gente estruturar mesmo essa conversa. E a primeira delas é que quando a gente está falando de uma política nacional de uma economia de dados propriamente dito, via de regra, não me parece que a gente está falando de dados pessoais, né? Então, quando a gente discute o que é a economia de dados e a preocupação que me parece mais do que legítima do poder público de procurar criar locos onde de fato haja uma organização de dados que possam informar a elaboração de políticas públicas, que possam ser utilizados como repositórios para inteligência artificial e para tantos desenvolvimentos que são feitos. Em princípio, a gente não está falando de repositório de dados pessoais que poderiam ser utilizados. Então, você mencionou a questão do setor agro, né? O setor agro é um setor que recorrentemente reclama que não existe um repositório onde eles possam fazer uso de informações para poder fazer um planejamento de planteio, colheita que seja mais adequado, que seja mais eficiente. Para eu fazer algo assim, eu não preciso coletar dados pessoais. Um outro setor que reclama muito também e que clama essa questão do espaço de dados e a política pública me parece fazer sentido é o setor de transporte. Então, enquanto política pública, parece razoável eu conseguir ter alguma visibilidade sobre uma área do país onde há uma necessidade grande de uma rodovia melhor estruturada, porque ela de fato funciona para que seja escoado determinado tipo de produção, e a gente não tem rodovia que passe perto daquela cidade. Então, do ponto de vista da política pública, parece fazer bastante sentido. O fato de, eventualmente, se existir acordos de compartilhamento de dados para poder trazer estrutura informacional para um espaço onde essa informação possa ser consultada, não significa que eu preciso saber todos os dados dos fazendeiros, e aqui falando dados pessoais, dos fazendeiros que estão naquela localidade ou dos motoristas que passaram por aquela rodovia esburacada. Então, eu acho que é muito importante a gente separar essa discussão de uma maneira bastante estrutural em termos de um plano nacional de economia de dados ou a discussão a respeito da necessidade da gente estar melhor preparado para uma economia de dados, da discussão de proteção de dados propriamente dita, porque senão a gente traz uma complexidade para essa discussão muito grande e uma série de limitações. É lógico que eu estou falando isso num contexto, numa premissa de que dados pessoais não farão parte desse grande lago de dados que seria utilizado para essa economia. Eu acho que isso é um desafio de partida que a gente tem quando a gente tem essa discussão. Agora, para além da temática do foco em que tipo de dado que nós estamos discutindo, eu acho que a gente tem que dar um passo atrás, porque a gente olha muito para referências europeias, né, do Data Act, e tenta trazer questões similares para cá, mas a gente tem uma realidade de estruturação de dados que é muito diferente, muito complexa. A gente ainda não tem uma política efetiva de dados abertos e a gente tem uma dificuldade muito grande com dados estruturados, né? Dados estruturados em diferentes esferas do governo federal, estadual, municipal. Em algumas delas, a dificuldade não é nem o dado estruturado, é o dado digitalizado. Então, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente se inspira em modelos avançados ou modelos, né, mais ousados, talvez seja a melhor palavra, em termos de estruturação de uma política de dados, de uma economia de dados propriamente dito, sem considerar uma série de arranjos que a gente ainda precisa fazer dentro de casa, dentro do Brasil, para conseguir, de fato, chegar lá. E aqui eu falo tanto em termos de pensar
política de economia de dados, até mesmo da discussão que a gente tem tido aqui em diferentes painéis a respeito da inteligência artificial, né? A gente tem um problema como país de falta de dados estruturados e interoperáveis, que realmente é um problema. E talvez a gente precise começar a olhar, do ponto de vista da política pública, essas vertentes para conseguir avançar propriamente dito numa política nacional de dados. Eu não controlei meu tempo, eu posso isso. Eu tenho um problema, estou sentindo por aqui, a gente não tem um espaço fácil. Tranquilo, né? Obrigado pelas contribuições. Eu acho que toca muito numa conversa que a gente estava tendo, inclusive, no outro painel, né? Sobre a necessidade da gente pensar as regulações de tecnologia, de uma maneira geral, de uma perspectiva brasileira, né? Não necessariamente a regulação que a gente tem fora, ainda que a gente assuma ela como perfeita, ela é perfeita para a gente. Então, acho que isso é um ponto muito relevante quando a gente está discutindo essas questões, né? E aí acho que iniciativas como o Sandbox, como a gente pensar, né, refletir sobre exemplos práticos que a gente teve no passado, né? Quando a gente teve a pandemia, por exemplo, que existia uma necessidade muito grande do governo acessar informações que muitas vezes estavam detidas por empresas privadas e que uma das respostas era não posso por conta de LGPD, GDPR, qualquer questão que seja de proteção de dados, né? Então, acho que pensar também o que isso pode estar nos trazendo de entrave, né? E acho que é um pouco nesse sentido, Thiago, que eu queria ouvir de você em relação a como, né, a gente pode, com uma regulação da economia de dados, trazer mais segurança, a gente pensar em modelos, por exemplo, o Sandbox TA, a gente pensar em questões de como dar uma garantia maior, que podem ser até questões técnicas, né, como a Ana estava falando. Eu não necessariamente estou falando de pegar as informações de toda a fazenda, pegar o CPF do fazendeiro e colocar isso numa base. Mas se eu tenho informações que estão certificadas, que trazem um insight significativo, né, e que não tem mais uma vinculação, por exemplo, com a informação pessoal, por que não poder fazer essa utilização, né? Então, acho que um pouco pensando o que a gente pode trazer aqui de seguranças para que eu possa ter um fomento de desenvolvimento de tecnologia mais interessante. Obrigado, Bernardo. Não, primeiro eu queria agradecer a FGV sobre o encontro do Lucas, é um prazer poder participar com a Ana, com você, Bernardo. Acho que tem alguns desafios aqui, né? Tendo ajudado a elaboração da LGPD lá atrás e participado agora da comissão dos juristas que elaborou o projeto de lei de inteligência artificial, vou dizer a vocês que toda vez que a gente começa uma discussão de novo marco regulatório, já começa a conversa pela LGPD, eu já me fico desesperado. É como você começar a falar daquela família que tem um filho, uma família super bacana, que tem um filho desvirtuado e toda vez a gente tem que começar a história contando daquele filho. Então, é uma história nova, deveria ser um marco regulatório, um perfil diferente. Eu vou dar um exemplo. Eu acho que durante a comissão trabalho de elaboração do projeto de lei de inteligência artificial, a gente acabou ficando muito enviesado com diplomas normativos que no passado foram muito importantes, como a defesa do consumidor e a LGPD. Isso vai contaminando alguns debates que talvez pudessem ser discutidos sob uma outra perspectiva, né? Então, acho que essa é a primeira lição. Assim como a gente não deveria olhar para o direito estrangeiro com aquela perspectiva dos transplantes legais, né, que a gente chama de legal transplants, que é de trazer um modelo para cá e simplesmente incorporar, sem uma devida reflexão, sem uma devida incorporação, um aculturamento com o nosso mercado. A gente também não deveria transformar atos normativos passados em pontos de partida de outras discussões que demandam algum tipo de regulação. Então, acho que a pergunta talvez fosse invertida. A LGPD não deveria ser o ponto de partida de qualquer desses debates. A gente deveria pensar, bom, qual é a lacuna existente para a gente pensar no marco legal da economia digital? E aí, se vocês derem uma olhada, a gente já tem esse debate muito avançado hoje no Congresso, um capítulo de si, o livro que se inseriu dentro da nova proposta de Código Civil. E ela tem, dentro dessa nova proposta de Código Civil, eu não estou defendendo nem estou dizendo que a gente deveria caminhar com ela, mas ela tem lá um conceito muito interessante, que é o conceito de relações digitais, que é um conceito amplo. São relações interpessoais que envolvem desde interações
com chatbots ou todo e qualquer tipo de interação no ambiente digital, que talvez tenha por propósito, tenha por objetivo, de algum modo, tratar desse cenário. Então, eu acho que aqui, e veja, a gente está num momento muito legal para discutir isso. A Ana fez uma desvinculação de dados pessoais. Mas veja, não só o Supremo, mas o próprio Procurador-Geral da República recentemente deram uma declaração que, no âmbito das relações trabalhistas, nós não temos mais um ato normativo suficientemente atual para regular a forma como a economia digital produziu consequências, por exemplo, para as relações trabalhistas. Um ato de economia digital ele também precisa ter com clareza a forma como as relações trabalhistas se estabelecem daqui por diante, né? O julgamento recente do Supremo mostra muito claramente isso. A outra que me causa uma preocupação, e eu acho que essa é onde a gente precisa caminhar com um pouco mais de velocidade, se a gente olhar para a perspectiva do Brasil, boa parte da economia brasileira é impulsionada pela administração pública. O PIB brasileiro ele é praticamente fomentado muito com políticas públicas, né? A participação do Estado é muito forte. Se nós computarmos aqui boa parte das políticas públicas existentes, né, farmácia popular, FIES, Minha Casa Minha Vida, todos os programas que existem, esses são programas que envolvem uma coleta de dados expressiva e uma necessidade de compartilhamento. E não sejamos ingênuos que esse compartilhamento não exista a despeito do Supremo lá atrás. Nós tivemos o decreto do presidente Michel Temer, todos vão lembrar da história, né? Esse decreto depois foi sucedido por um novo decreto. Aí o Bernardo trouxe o problema da pandemia, que foi aquelas duas decisões do Supremo, uma em relação aos dados do IBGE e a outra em relação aos dados, se não me falha a memória, das empresas de telefonia, né? Que a gente precisava poder fazer as comunicações com as pessoas que estavam com Covid. E a primeira reação generalizada foi: não queremos um compartilhamento, ou o compartilhamento naquelas bases não deveria ocorrer. O que não significa, não sejamos ingênuos, que ele não ocorre, e não ocorre para finalidades diversas das quais elas foram coletadas, né? O SERPRA é um grande exemplo disso. A gente tem a base de dados mais valiosa hoje do país, que é a Base Nacional de Veículos do Senatran, ou do Detran, que é um cartório de carros, né? É uma base que eu consigo estabelecer o score de crédito de qualquer pessoa. Então, o compartilhamento ele acontece. O grande ponto é as bases em que ele acontece talvez não estejam ainda suficientemente claras. E é onde eu acho que o ponto que o Nicole trouxe muito importante, que são as reflexões do que aconteceu na Europeia. Transparência nesse tema do compartilhamento de base de dados pública, acho que é o ponto número um. Não só pelas mensagens que o Supremo mandou nos dois julgamentos, mas como pela expectativa que todo e qualquer cidadão tem quando ele recebe um SMS de alerta de tempestade ou de qualquer outro, e com quem esses alertas estão sendo compartilhados, com que objetivo e a forma como isso acontece. Então, acho que temos alguns pontos importantes para resumir essa fala inicial, né? Se nós não estivermos tratando só de dados pessoais, nós não deveríamos usar a LGPD de ponto de partida. Acho que esse seria um começo ruim, um começo enviesado, como de certa forma foi o começo do PL de inteligência artificial. Se o objetivo é um objetivo além de regular essas interações em âmbito digital, a gente tem um livro relativamente desenhado dentro do novo projeto de reforma do Código Civil. E se o objetivo é efetivamente termos mais clareza na forma, acho que o primordial para o Brasil avançar em termos de serviço público e de políticas públicas é o compartilhamento. A gente parou, depois acho que o receio foi tão grande com aquelas duas decisões do Supremo que o assunto meio que parou no tempo. Nós não voltamos a discutir a importância, né? Eu sei que a NPD tem isso colocado como uma meta, mas acho que é o próprio escândalo recente do INSS mostra como esse assunto de acesso de bases de dados pública ele precisa ser tratado o quanto antes. Que ali, de certa forma, houve uma fraude, mas houve um acesso a bases que não poderiam ter sido acessadas, né? Então, são pontos que eu acho que a gente precisa refletir dentro de um cenário um pouco mais amplo, sem essas perspectivas um pouco enviesadas, essencialmente na LGPD. Só lembrando que o último componente é a decisão do Supremo recente sobre o Marco Civil, que ela também trata de um outro tema que envolve a economia digital, que são os marketplaces, né? Então, assim, não são só atos normativos que compõem esse cenário de discussão, decisões judiciais também aqui. Perguntaram só, inicialmente, você trouxe também esse aspecto de acessar aos dados no contexto emergencial, que eu também perguntou isso.
eu acho que no conceito de economia dos dados, como foi regulado na União Europeia, é verdade que eles usaram esse conceito como guarda-chuva para incluir várias coisas, inclusive esse aspecto de Open Data e o que chamam de Reverse Open Data, que seria acesso aos dados das empresas, em alguns casos. São aspectos importantes, mas agora o ponto que eu questionaria, até para apimentar um pouco a discussão, é que podemos dividir de forma clara dados pessoais e dados não pessoais. Sabemos hoje em dia que é muito fácil com tecnologias reidentificar dados que antes, alguns anos atrás, talvez eram considerados anonimizados. Então, acho que talvez seja por isso. Eu lembro que no início da discussão desse novo marco legal na União Europeia, houve várias críticas sobre essa ambição de dividir completamente, né? Então, e tem alguns setores, como o setor da saúde, por exemplo, no qual é muito importante ter alguma forma de personalização ou de afunilamento para entender melhor as características dos tratamentos, tudo isso. Então, eu acho que na medida do possível, sim, podemos pensar em regras específicas para setores onde não tem possibilidade remota de identificar, mas não tem como deixar o filho, como é que é, a LGPD fora dessa discussão. Talvez não tenhamos que partir da LGPD, mas podemos falhar de dialogar com a LGPD. Eu concordo com você, Nicolò. E eu acho que aqui não é uma questão de deixar a LGPD fora da discussão, mas é que a LGPD não é o ponto de partida da discussão. Pelo contrário, ela é o balizador quando se estiver construindo, de fato, um projeto de plano de dados, uma economia de dados. Mas, sem dúvida nenhuma, ela é parte integrante dessa discussão para estabelecer os limites. Você falando dessa discussão a respeito do dado que eventualmente pode ser revertido e considerado anônimo, eu faço questão de falar isso porque a gente teve ontem, né, a referência do prêmio Danilo. O Danilo teria feito aniversário ontem, e o Danilo era uma pessoa que, quando a LGBT começou a ser discutida, ele era muito contra a exclusão que se tem hoje na LGPD dos dados anônimos, porque ele falava, em última análise, os dados sempre vão poder ser revertidos. Se não, isso não é verdade hoje, daqui a 5 anos vai ser. Mas a gente não pode trabalhar com essa premissa, porque senão a gente começa a trabalhar com tudo sendo dado pessoal e a gente deixa de ter uma economia de dados que realmente consiga caminhar, né? Então, eu acho que é um comentário super importante, mas a gente realmente, do ponto de vista da construção, a gente precisa dosar. Não, talvez o último ponto no setor público também tem muita hesitação em compartilhar dados que poderiam ser úteis para a economia por conta da dificuldade de entender quais são os mecanismos de salvaguarda da LGPD. A gente não é, mas um grupo do CTS aqui fez um trabalho sobre governança de dados no setor público, no qual trabalhava com a prefeitura, e a missão era de liberar os dados o mais rápido possível, mas na verdade isso demorou muito tempo porque não era fácil de entender, né? Tem uma série de matrizes de perigosidade que são utilizadas no contexto de Open Data, mas na discussão internacional, focada mais no contexto do GDPR, aí na LGPD tem aspectos diferentes. Então, acho que precisamos avançar também nesse aspecto. Acho que para provocar um pouquinho essa questão dos dados pessoais, do limite, acho que uma possibilidade de interpretação também é no sentido da gente olhar para qual a finalidade que a gente está usando essas informações, né? Porque, no limite, se a gente tiver uma capacidade computacional boa o suficiente, qualquer coisa identifica qualquer pessoa, né? A roupa que eu estou usando tá costurada de um jeito que, se tiver uma câmera que consiga diferenciar essa peça de uma outra peça, consegue dizer que sou eu. Né? Então, assim, se a gente for estressar isso e colocar uma capacidade computacional infinita, tudo identifica todo mundo. Então, se faria sentido a gente passar para uma perspectiva de para que motivo eu estou utilizando essa informação. Né? Se eu estou utilizando um dado que
pode ser relacionado a uma pessoa, né? Se eu fizesse o teste de estresse, eu conseguiria identificá-la, mas eu estou utilizando de uma forma em que eu não estou fazendo esse teste de estresse, eu não estou indo até o momento de identificar essa pessoa, mas estou indo para um outro caminho, se eu não poderia, então, considerar que isso está, de fato, desvinculado, né? Penso isso para questões, por exemplo, você falou de saúde. Concordo, eu preciso de um certo grau de informações sobre o contexto daquela pessoa para que essa informação de saúde faça sentido. Precisa saber idade, precisa saber, talvez, questões de hábitos da pessoa, precisa saber se é uma pessoa que faz esporte, que não faz, se é homem, se é mulher, enfim, se já teve fratura, precisa saber várias informações. Mas se eu tenho todos esses dados, não tenho uma vinculação específica de que essa pessoa ficou chakra, e uso para ajudar na percepção de algum tipo de doença no diagnóstico de imagem. Uso para fazer predição de acordo com os exames de sangue, de que isso pode ser indicativo de alguma coisa, gerar flex sobre isso para que o médico possa ir lá, então, e fazer, né, testes adicionais, pedir outros exames. Eu não estaria desvinculado, né? Não estaria já numa esfera que, apesar de eu estar falando de informações de saúde, já não seriam dados pessoais de saúde, porque eu não estou me estressando para chegar naquele ponto. Então, acho que Ele trouxe um ponto aqui, e me dois exemplos que me ocorreram, né? Quando ele falava aqui do das Data Sharing Organizations da União Europeia, né? São os grandes hubs de compartilhamento de dados. Nós temos isso no Brasil de uma certa forma. Quando a gente olha o que o Banco Central acabou de fazer, ou fez, né, com a maior, e aí eu ouvi isso da boca do ex-presidente do Banco Central, né, Roberto Campos Neto, o PIX nada mais foi do que a maior política de bancarização do mundo, no momento em que o Brasil não tinha papel moeda para gerar naquele curso da pandemia. Ele nada atua como um hub de compartilhamento de dados dentro do Open Banking para se entender um pouco de algumas dessas operações que são feitas. O que isso proporcionou, respondendo a sua pergunta, Bernardo? Serviços financeiros mais baratos e mais competitivos com uma parcela da população que era excluída. Agora, por outro lado, a gente olha com um outro fenômeno. Vamos dar um exemplo claro aqui. Conecta SUS. Todos nós talvez tenhamos esse aplicativo instalado no celular. Eu lembro que quando o aplicativo foi ser lançado, que o objetivo dele era controlar a carteira de vacinação, primeiro, a própria ideia de eu ter de eu me cadastrar ali e ter o meu histórico de saúde, ela já foi um problema. Segundo, ter um dado utilizado ou captado para um fim de uma política pública de vacinação em âmbito nacional, compartilhado com um terceiro, um ente privado, que pudesse ser um hospital, para ter o histórico, por exemplo, do prontuário de saúde de uma pessoa que vai em qualquer hospital privado no Brasil, né? Isso ainda é um dogma. Ainda é um dogma. Então, a gente tem esses hubs que o Nicolau falou, muito claros. No setor financeiro, como no setor do papel. A gente tem um exemplo de muito sucesso aqui no Brasil, que é o setor de seguros. Existe um ecossistema que foi criado, do qual a SUSEP faz parte, que é um ecossistema entre B3, SUSEP e IRB, que é algo completamente inimaginável. Você vê a agência reguladora criando um ecossistema com todo o mercado segurador, do qual o Instituto de Resseguro faz parte, e eles compartilham os dados de todos os sinistros que acontecem, com que objetivo? Melhorar a regulação do sinistro. Ter clareza de melhores informações dentro do mercado para que a regulação do sinistro seja feita de uma forma mais precisa, para que eu tenha apólices de seguro melhor dimensionadas. E aí, por que isso é tão importante? Porque boa parte da população que tem acesso a esses serviços de seguro consegue ter um acesso mais barato. E aí a gente faz uma contraposição. Os serviços que não têm essa mesma qualidade de compartilhamento dentro de um ecossistema, que são os seguros de grandes sinistros. Que seguros de grandes sinistros são esses? O que aconteceu com o aeroporto Salgado Filho, por exemplo, em Porto Alegre, ou o que aconteceu com as barragens. Esses não têm replicação, não tem como compartilhar um dado dentro de um cenário de economia digital que permita melhorar. São fatos atípicos. Mas quando eu tenho esses serviços que são comoditizados, nessa ideia de marco legal da economia digital, a criação desse ecossistema no qual eu tenha um hub de compartilhamento, como aconteceu na União Europeia, né? Tem as organizações altruístas, mas temos outras também. Isso permite efetivamente que a gente tenha um conhecimento melhor, uma precisão, uma exatidão
de como esses serviços podem ser melhor prestados, né? E queria voltar aqui um pouquinho no exemplo que você usou, Bernardo. Talvez no exemplo que você usou, você navegou muito perto de dados que seriam efetivamente dados pessoais, né? E acho que quando a gente está falando dessa ideia de um lago de dados ou de uma política de uma economia de dados, eu estou olhando a dados um pouco mais afastados dessa personalização tão grande. Mas acho que, independente disso, acho que uma analogia que é importante e um orientador que é importante numa eventual política é uma lógica do princípio da boa-fé. Né? E falei do princípio da boa-fé ontem, o da LGPD, mas eu acho que aqui você trazer uma lógica do princípio da boa-fé para a utilização dos dados que sejam imputados nesse sistema, ela é absolutamente necessária, tanto para utilização quanto a reutilização. E aqui a boa-fé no sentido de se manter alguma aderência com as condições ou as regras pelas quais os dados foram colocados lá dentro, foram compartilhados. Então, eu acho que é importante também isso, por mais que se afaste aqui uma discussão da LGPD e da proteção de dados, mas que os dados dos quais a gente está falando são dados. Primeiro, acho que uma premissa de voluntário, né? Então, não é o governo estabelecendo uma imposição de compartilhamento de dados dentro daquele espaço, mas, de fato, um espaço onde haja o compartilhamento voluntário de dados e um uso desses dados com base em algum grau de princípio de boa-fé a respeito do propósito pelo qual aquele silo foi criado e para que aqueles dados serão utilizados. Eu não quero lançar mais provocação, porque acho que estou estragando a discussão que você pretendia fazer. Mas estou complementando esse ponto. Também tem, no âmbito da comunidade da União Europeia, o DDAC, ele impõe também para os provedores de serviços de cloud uma obrigação de dar acesso aos dados. Nesse caso, não seria voluntário, né? Mas aí então a pergunta que eu tenho, a gente deveria obrigar os provedores a compartilhar dados só seguindo a política de concorrência, então deixar esse tipo de intervenção para os grandes players, ou seria correto, como estão fazendo lá, impor a todos, né, o dever de dar acesso aos utilizadores e aos parceiros que oferecem serviços em cima da infraestrutura deles. Aí não sei como que fica na sua visão ou na visão do painel. Eu acho preocupante a gente trazer um olhar de não ter esse espaço como espaço voluntário. Você acaba esbarrando em preocupações em termos de segredo comercial e de negócio das organizações, que são extremamente complexos. E não acho que a gente consiga... Primeiro, o Data Act ele tem isso em situação muito pontual, né? Não é uma obrigação genérica de que se faça isso, mas não me parece um caminho adequado pela questão da alimentação do segredo comercial de negócio e como conseguir se construir isso. Sobre isso. E acho que o Brasil conseguiu fazer isso de uma forma muito bem controlada, né? No Open Finance, no Open Insurance, no Open Banking. Nós temos um núcleo de dados que é compartilhado sem que aquilo necessariamente afete os segredos de negócio de algumas instituições que acabam recebendo esses dados para desenvolver outros produtos. Então, ele é, de certa forma, um compartilhamento imposto, né, uma interoperabilidade imposta, que faz com que todos os entrantes consigam, dentro daquele ecossistema, fazer esse compartilhamento, mas, como a Ana disse, não é um compartilhamento amplo e restrito de tudo. A inteligência de negócio que é colocada em cima daquele compartilhamento para desenvolver novos produtos e serviços, aquilo fica intacto como segredo de negócio. Então, é possível fazer uma compatibilização das duas coisas, né?
E aí, Nicolas, você só me corrija se eu estiver compreendido de maneira errada, mas a gente estava falando da obrigatoriedade de quem provê a infraestrutura de dar acesso aos dados de quem está utilizando a infraestrutura, né? Então, seria uma obrigatoriedade de eu compartilhar isso com todo mundo. Se eu estou usando a sua infraestrutura, você é obrigado a me fornecer esses dados e eu posso compartilhar isso para frente, né? Então, acho que a obrigatoriedade, em alguma medida, também faz sentido, porque no final das contas, quem está produzindo essa inteligência de dados, na verdade, é quem está utilizando a infraestrutura e não necessariamente quem tem a infra ali, né? Então, acho que é mais nesse sentido a questão da obrigatoriedade. Mas a gente tocou um pouco nas questões de concorrência, acho que seria um bom momento para a gente aprofundar um pouco mais, né? Porque quando a gente fala do compartilhamento de informações, inclusive a gente tem figuras de ações anticompetitivas que são de compartilhamento de informação, né? Então, como que a gente compatibilizaria essa possibilidade, ou até mesmo a obrigatoriedade, em alguns casos, de compartilhar essas informações com o que a gente entende hoje como condutas que são proibidas, né? Então, acho que como que a gente entra na economia de dados sem necessariamente esbarrar nessas questões antitrust. Bom, muito complexa. Eu acho que normalmente o compartilhamento de dados é algo que favorece a concorrência, não é um problema para a concorrência. Agora, talvez não vira direto concorrência, mas o que pode acabar fazendo esse sistema que facilita o compartilhamento de dados é que seja utilizado a favor dos players que já são muito poderosos, né? Que já têm muitos dados. De fato, no sistema da União Europeia, eles no Digital Markets Act, definiram quem são esses gatekeepers, as empresas guardiãs de acesso, e essas não podem se beneficiar de algumas disposições do Data Act, né, que visam a facilitar o fluxo de dados da economia. Então, uma forma de limitar os impactos concorrenciais, mas não necessariamente uma violação do direito da concorrência, é excluir alguns players dessa prerrogativa. Outro aspecto tem a ver com como esses dados que talvez são coletados em um contexto e depois vão ser utilizados em outro contexto, como poderiam ser aproveitados pelo provedor de infraestrutura. O caso clássico é a Amazon, né, que tem acesso aos dados dos vendedores, sabe quais produtos estão tendo sucesso, e aí ela replica esses produtos com um custo menor, porque não tem tudo a pesquisa, desenvolvimento, né, e a marca do produto fazem Amazon Basic, e estamos se aproveitando desse dado. Então, com uma economia de dados que funciona, acho que deveriam ter mecanismos para garantir que esses dados sejam acessíveis para todos. Hoje em dia, o que está acontecendo na concorrência é que empresas como a Amazon são obrigadas a não utilizar esses dados. Tem uma proibição, né? Isso, acho que, de alguma forma, nos faz perder algumas possibilidades. Então, criando um ecossistema confiável de intermediários que guardam os dados com as salvaguardas certas e que podem permitir que sejam acessados com registro e tudo, que não abusem desses dados que estão eles mesmos tendo, acho que o sistema vai ganhar. Mas agora imagina, não quero nomear uma empresa, vamos dizer uma rede social com muitos usuários, e poderia tentar incentivar os seus usuários a usar os serviços de compartilhamento de dados, se tornar uma data sharing organization e dar algum incentivo para seus próprios usuários utilizar o serviço dela. E aí alavancar a sua posição no mercado das data sharing organization. E aí conquistar basicamente outro elo da cadeia. Então, acho que tem potencialmente esse problema. Como vamos prevenir potenciais abusos pelas empresas que já têm poder para que tenham um fluxo não discriminatório e não preferencial de acesso a dados? Esse é um ponto que, então, não é uma resposta, é mais colocado na questão para a política de concorrência. Se eu puder complementar, eu acho que a criação, eu concordo com o que o Nicolau falou, e eu acho que tem um outro aspecto a considerar, que é a questão como o eventual espaço de dados seja estruturado mesmo, né?
Então, a organização de espaços que sejam organizados de maneira descentralizada para essa troca, ou seja, sem ter o gatekeeper, isso sem dúvida nenhuma seria uma das premissas para garantir que questões concorrenciais não surjam da organização desse espaço de dados propriamente dita. A questão da interoperabilidade, né? Então, garantir que a estruturação daquele espaço de dados seja feita em formatos padronizáveis, que sejam interoperáveis, que também me parece que é uma boa maneira de se evitar a condutas anticoncorrenciais com relação àquele espaço e uma padronização que seja estruturada com base em padrões simples e abertos, para você, novamente, não ter a preocupação do gatekeeper em termos daquela estruturação de espaço de dados mesmo, né? Então, é um espaço de livre fluxo de informação, por assim dizer, emprestando aqui a nomenclatura da LGT que me ocorreu e que eu acho que casa perfeitamente. Bom, eu acho que tem um ponto também que até o Bob usa muito, que é a história da vantagem informacional, né? Então, a posição dominante vai acabar sendo uma consequência do uso de uma vantagem informacional que pode impedir novos entrantes, né? Ela dá até um exemplo, uma pesquisa que ela faz, acho que tem algumas pessoas que sequer conhecem outras marcas de pasta de dente. E ela usa alguns exemplos mostrando que tamanha é o uso do poder dessa vantagem informacional preponderante em alguns marketplaces, que é o que ela está usando de exemplo, para indicar que, por exemplo, numa situação como essa, um novo entrante jamais teria condições em termos de exposição, definição do percentual, momento de compra, quanto compra, que faixa de mercado atinge um determinado produto, você não consegue entender e captar essas informações. Então, acho que aqui o principal aspecto concorrencial, Bernardo, do desafio, é que a interoperabilidade pode não ser o único elemento que viabiliza os novos entrantes por si só. De fato, a gente vai precisar de um algo mais, aqui na linha do que o Nicolo mencionou, talvez, uma estruturação de um núcleo de, não só ou de desidentificação, mas de descarte de parte de dados de quem tem uma vantagem informacional relevante, para que isso não fique fomentando um ciclo vicioso de atingir os mesmos titulares de dados com o mesmo produto se ampliando. Qual é o exemplo que ele utilizou aqui do marketplace? Eu acho que é uma combinação importante para se fazer. Não acreditar de uma forma muito ingênua que a interoperabilidade por si só vai assegurar que um novo entrante, tendo acesso a essas mesmas informações, consiga trabalhá-las com o mesmo poder de alcance, com a mesma diversidade de oferta de produtos e serviços do que alguém que já está consolidado e que já faz uso disso no mercado há muito tempo. Acho que faz sentido até quando a gente pensa em aquisições, né, de empresas que utilizam bastante dado, que muitas vezes a gente faz aquisição pensando na estruturação do que eu tenho lá dentro, né, e como, por exemplo, o meu time interno, o meu time mercado, pode utilizar essas informações. Então, acho que isso faz bastante sentido. Mas só em relação à questão do compartilhamento de informações, eu estava pensando muito mais em termos de coordenação de conduta, possibilidade, por exemplo, eu compartilhar informações muito pulverizadas, repetir preço, eventualmente fazer uma coordenação nesse sentido. Eu acho que era um pouco por aí a preocupação de eventualmente algum tipo de constante competitiva que viesse da possibilidade de compartilhamento de dados, né? Se tiver alguma consideração adicional nesse sentido, a gente pode entrar nela, senão eu posso também passar para os próximos pontos. Posso comentar? É muito complexo, porque depende do mercado, quão recentes, frescas são as informações, para permitir que tenha um conluio, né, efetivamente. Mas eu acho que as autoridades podem acompanhar como uma espécie de sandbox, né, e tentar dar diretrizes para evitar, né, então também no direito à concorrência, esse não é um tema que foi endereçado especificamente. Fica essa pergunta: como podemos eliminar a possibilidade de conluio? É muito difícil, sobretudo porque não é só uma questão de dados que são compartilhados, às vezes mesmo os modelos
permitem resgatar informações úteis. Então, eu não acho que o marco legal por si só vai resolver esse problema. As autoridades de concorrência vão precisar acompanhar, mas se tiver uma classe de intermediários que facilita esse fluxo, as autoridades podem ter um diálogo mais próximo, mais contínuo com esses profissionais e aí minimizar os problemas. Perfeito, obrigado pelas considerações. Acho que realmente no sentido que a gente pensa no compartilhamento de dados, né, que a gente pensa na questão confidencial, a gente tem uma defasagem, tem talvez uma agregação daquelas informações para que elas não possam gerar efetivamente esse efeito, mas acho que é um ponto importante quando a gente pensa em realmente garantir que todo mundo tem acesso, também tem acesso exatamente a quê, né? Informações que não me tragam questões que sejam internas da empresa, né, segredos de negócio, e também que não me permitam, com base nelas, fazer algum tipo de colisão, por exemplo. E acho que queria ouvir um pouquinho mais. A gente falou sobre agro, falou um pouco sobre saúde. Acho que se vocês têm, falando sobre finanças, se tem outros setores que vocês enxergam que teriam um benefício muito relevante, né, da gente ter essa regulação da economia digital. Se tem alguma vantagem da gente falou, né, da parte de agronegócio, falamos de dados pessoais, falamos de saúde. Acho que a gente também discutiu sobre como cada uma dessas situações pode precisar de uma regulação um pouco diferente, né? Se eu estou falando de informações que não são pessoais, eu tenho uma preocupação que é muito diferente se eu estou falando de informações de saúde, né? Até por isso que eu cheguei tão perto da identificação, justamente para a gente entender essa diferenciação. Então, se tem, né, outras questões aqui, e se de alguma forma, né, eu ter essa separação dos setores, me parece que é nesse sentido que a gente está até conversando, mas vocês concordam que tem uma separação de como eu vou olhar para essa questão por setores também vai me trazer uma vantagem, né? Eu não regular, por exemplo, como é a parte de saúde, eu não vou regular da mesma forma que eu vou pensar a questão do agro, né? Em que a probabilidade de reivindicação de saúde é menor. Eu não sei se eu concordo com essa premissa. Eu acho que a regulação, eu acho que ela não deveria ser tão granular assim, no sentido de que cada setor precisa de regras próprias. Se eu, de fato, tiver um Data Act nosso, eu consigo estabelecer algumas premissas e umas balizas, né? Então, eu falei a questão de ser voluntário, eu falei a questão de ser descentralizado, a lógica da boa-fé, da interoperabilidade, da padronização, uma premissa de transparência em termos de onde está vindo e como é que pode ou não ser usado, respeito à legislação de proteção de dados. Me parece que tudo isso são premissas que, independente do setor, você vai ter, né? Então, eu não faria um recorte numa lógica de um Plano Nacional de Economia de Dados, de uma legislação em torno da economia de dados que fosse tão setorizada assim, porque, até porque acho que uma parte da riqueza dessa economia de dados e de uma estrutura de dados efetivamente estruturados acaba sendo você conseguir tirar muito mais da inteligência artificial. E eu não vou olhar para a inteligência artificial de maneira tão setorizada. Então, me parece que a discussão deveria ser algo que seja mais holístico do que efetivamente setorizado, sem prejuízo, lógico, de eventualmente alguma necessidade setorial ser endereçada por reguladores no caso a caso. Eu tendo a concordar com a Ana. Talvez aqui tenha uma sobreposição também com a questão de infraestruturas críticas na cibersegurança. Não, data, lembro se o Data Governance Act, o Data Act, tem também um aspecto de impor um dever de diligência aos provedores sobre transferências internacionais de dados, que não são dados pessoais, no caso, eles tratam como dados sensíveis, né? E aí talvez possa mudar a interpretação a depender do setor do qual estamos falando,
particularmente nós estamos pensando dados como saúde, educação, podem ser particularmente importantes, né, para prevenir transferências, mas eu acho que a lei pode ser, talvez, geral e depois ter um detalhamento setorial feito pela própria autoridade na implementação, talvez algumas diretrizes, mas eu concordaria com algo mais horizontal. Eu diria assim, além do que a Ana mencionou, que a gente começou do caminho setorial, né? Se a gente olha o que o Banco Central acabou fazendo, o que o SUSEP fez, né? A ANEEL tem a perspectiva de regular o Open Energy agora. A gente já tem alguns estados da federação utilizando o Smart Grid para um compartilhamento de dados, entendendo o local de potencial de demanda, local onde você tem que ter ali um reforço do abastecimento, locais onde você tem um grande consumo de energia, um local onde, por exemplo, é estabelecido um data center. O que a gente não tem é o oposto, a ponte intersetorial que viabiliza uma melhor inteligência, uma definição mais estratégica de como essas políticas setoriais foram sendo estabelecidas, né, cada uma com a sua própria agência, mas nós não tivemos um guarda-chuva, uma ponte que pudesse estabelecer parâmetros mais amplos sobre como a comunicação entre essas, dei alguns exemplos, né? Podia ter agora o marco legal de saneamento, a última que eu ouvi, inclusive, do pessoal da ANA, é que você não tem uma ideia de consumo médio de água e de potencial de saneamento básico no Brasil. Então, se pensa em introduzir uma política de definição também desses pontos, de compartilhamento desses dados por consumo de unidade habitacional, como tem já no setor elétrico. Então, acho que a gente ficou muito estanque, muito isolado, com várias políticas de compartilhamento de dados setoriais, mas sem um grande guarda-chuva que permitisse você, por exemplo, extrair o melhor benefício desse compartilhamento intersetorial, como ele poderia ter acontecido, né? Obviamente, a gente viu isso acontecer entre o setor de seguros e o setor financeiro, mas nem entre os demais. Então, acho que é um espaço aqui a se construir, não só para oferta de melhores serviços e produtos, mas para permitir efetivamente que a gente tenha uma clareza sobre o melhor benefício dessa interação, digamos assim. Perfeito. E acho que quando eu falei em uma regulação para a parte setorial, era também no sentido de entender que a gente tem diferentes necessidades em cada uma delas, né? Então, acho que não necessariamente colocar isso tudo numa legislação e ter isso engessado, né? Acho que era mais no sentido de já pensando a legislação junto com a regulação das autoridades. Isso você não tinha me expressado de maneira tão clara. Pessoal, como a gente tem 15 minutos agora e a gente tem orientação, você pediu para abrir também para o público fazer perguntas, eu queria aproveitar para abrir então esses próximos 15 minutos para quem puder ter alguma dúvida ou ainda. Quantos? Eu vou pegar no vácuo aqui. Ele é muito bom, né? Aí você começa a comer por beleza. Exatamente. Vou começar mais logo. Oi, gente, boa tarde. Eu sou a Adriana, sou advogada pública, sou da AGU e estou trabalhando como encarregada de dados no Ministério da Saúde. Eu queria só puxar um pouquinho dessa questão, né, já que vocês trouxeram a pergunta final aqui da questão setorial. Eu fico vendo, quando a gente trata da saúde, estou trabalhando com isso há pouco tempo, mas já me aprofundei bastante nisso, eu vejo que existe uma complexidade aí, Ana, e até assim, não discordando, mas colocando um outro contraponto aqui, que quando a gente vê um setor, por exemplo, como a saúde, as especificidades são muito grandes. E acaba que a gente quase não consegue sair da questão dos dados pessoais. Vou até te trazer um dado, assim, quando, né, agora estou fazendo mapeamento de inventário, relatório de impacto, eu não consegui achar quase nenhum sistema que não tenha dado pessoal sensível dentro do Ministério da Saúde. A gente tem 200 sistemas em produção, mais de 600 bancos de dados, e todos eles tratam dados pessoais sensíveis. Então, assim, eu acho difícil a gente separar essa discussão da discussão dos dados pessoais, né? E uma outra coisa que eu queria trazer é que, assim, muitas vezes eu até discuto com o Nicole, né, Nicole? Que o pessoal traz muita questão do Open Finance, né? Mas no Open Finance, quando a gente compartilha dados, fica muito claro ali que, por exemplo, eu posso, na concorrência, trazer um produto melhor para o meu titular, o cidadão ali, né, o dono do dado, o titular. Mas, na saúde, isso é um pouco mais difícil.
Porque se eu compartilho ali dados de saúde, quem vai me garantir que, na verdade, eu vou conseguir um produto melhor para aquele cidadão? Ou que eu não vou gerar exclusão, exatamente. Então, na saúde, em geral, você traz a exclusão e discriminação, o que é vedado pela legislação. Porque eu não posso compartilhar dados para fazer situação de risco. Então, se no Open Finance, e funcionou muito bem por causa disso, porque eu consigo compartilhar os dados, eu consigo oferecer um crédito melhor, e nas finanças, eu posso não dar o produto, porque eu não sou obrigada a dar crédito para o Rodrigo, que não paga as contas dele direito. Mas eu posso dar para a Adriana, que é procuradora da Fazenda, faz tudo certinho. Então, eu não tenho essa obrigação de dar aquele produto para ele, mas na saúde eu tenho. Eu não posso excluir. E eu fico vendo assim, uma grande dificuldade se eu compartilho esses dados e quem me garante que isso não vai ser feito? Né? E a LGPD ela veda compartilhamento de dados de saúde para fim de obtenção de vantagem econômica, né? Mas ela permite, por exemplo, para dados transacionais, cadastrais. Mas eu fico assim, mesmo esses dados, eles podem revelar dados de saúde, porque, por exemplo, se eu compartilho dados de que a Adriana frequentou um hospital oncológico em 2023, é um dado transacional. Dado financeiro. Mas o que significa isso na prática? Que provavelmente eu tive um câncer, ou pelo menos estava investigando. Então, mesmo dados cadastrais, financeiros, administrativos, eventualmente, pode ser que eles revelem dados de saúde. Então, mesmo no que a legislação permite, a gente tem que ter esse cuidado. E aí, um outro ponto que eu queria trazer, que o Thiago trouxe ali, o exemplo do prontuário. Né? O prontuário, aí de fato é uma vantagem. Né? Eu vou no setor privado, sei lá, tomei uma vacina no setor público, fiz um exame laboratorial, e aí, mas o prontuário, assim, eu não preciso compartilhar os dados para ter acesso àquele prontuário. Eu posso compartilhar o acesso ao prontuário àquele profissional de saúde no momento do atendimento. Então, por exemplo, hoje o SUS já tem um prontuário unificado, né? Que tem dados ali do setor privado, do público. Mas, e a gente está fazendo isso para, num contexto de atendimento também privado, acessar aquele prontuário. O que não significa compartilhamento. Então, assim, eu não estou dando os dados do SUS para o setor privado, ou mesmo dentro do setor público como um todo, do setor de saúde suplementar. Eu estou permitindo que aquele profissional, num contexto de atendimento, a partir de uma autorização do paciente, consiga consultar seu prontuário. Para quê? Para que ele não tenha que repetir exames, né? Evitar o prontuário falado, porque hoje, você vai no médico, ele fala quais são as suas comorbidades, né? Que medicamentos você toma? Quer dizer, se a pessoa esqueceu ou deixou de prestar uma informação relevante, então isso já existe independente de compartilhamento. Né? Isso já existe, inclusive, no âmbito do SUS. Então, assim, a gente tem formas de fazer com que esses dados sirvam, inclusive os de saúde, para o benefício do paciente, sem que necessariamente eu tenha que transformar isso no mercado. Entende? Sem que eu tenha que necessariamente ficar transacionando esses dados de um lado para o outro, justamente para conferir essa garantia de que aquele dado não vai ser utilizado de má fé. Porque a Ana Paula até falou ali da premissa da boa-fé. Só que, né, qual que é a premissa da boa-fé num contexto como esse, em que se eu compartilhar esses dados muito facilmente, esses dados podem ser utilizados em prejuízo do titular. Então, só um contraponto aqui que eu estou falando dessa questão do setorial, porque eu acredito que quando a gente, dependendo do setor que a gente vá, como o setor de saúde, talvez seja bem diferente que outros setores, e talvez o que já aconteceu hoje com o mercado financeiro, talvez seja saudável. Que bom que eles abriram isso antes, que bom que serviu de, né, como um piloto aí da vida para ver que funciona em determinados mercados, mas não significa que ele possa ser transplantado para outros mercados sem essa adequação, por exemplo, como no mercado do setor da saúde. Então, só um contraponto que eu queria fazer aí. Obrigada. Pode ir, desculpa. Como a pergunta foi complexa, médico, prefere que eu fale? Fazer depois eu quero fazer um. Tá. Bom, a gente ouve bastante aqui sobre economia de dados, realmente bastante interessante, mas eu vou aproveitar aqui para, digamos assim, chutar a canela de uma vez. A gente, quando fala em economia de dados, fala muito de controladores, relações controladores-controladores, né? E realmente são os grandes players que geram
que pelo menos produzem no sentido de transformar o raw data né, em algo economicamente palpável, realmente o trabalho deles. Mas eu vejo no direito à proteção, quando o Thiago falou, né, da proteção de dados, que às vezes acaba sendo tipo um começo que é complicado ali de você negociar, às vezes a gente pega uma perspectiva. A minha impressão, Thiago, talvez corroborando com você, colocou que existe um ator aí fundamental que está sendo esquecido quando a gente fala, pelo menos negligenciado quando a gente fala de economia de dados, que é o titular. Né? Ou seja, o proveito econômico que o próprio titular, não o proveito indireto no mercado, numa mercadoria melhor, num serviço mais bem prestado, mas eventualmente em fatia do bolo, né? Ou seja, monetização atribuída ao próprio titular. Claro que existe uma série de desafios tecnológicos, econômicos, precificação desse dado, enfim, tecnologias que viabilizem isso, mas me parece que a proteção de dados nesse particular, quando a gente... Né, e aí não dá para falar, eu não consigo entender muito bem falar de economia de dados sem falar em dados pessoais, né? Essa categoria, às vezes, elusiva. Então, assim, me parece que há na proteção de dados, e eu vi muito isso, acho que foi no primeiro painel que a gente teve de autodeterminação informacional, onde, assim, teve muito pouco de autodeterminação e teve muito de tutela. Ou seja, o Estado tutelando o indivíduo, o Estado protegendo o indivíduo, o Estado dizendo o que as empresas podem ou não podem fazer com relação a dados pessoais do indivíduo, e por aí vai. E pouca análise ou pouca discussão acerca do empoderamento do indivíduo para decidir efetivamente sobre a exploração econômica dos seus dados pessoais. Isso me parece que é um certo tabu na proteção de dados pessoais e, assim, eu como pesquisador do tema, né, pretendo fazer para esse tema no meu pós-doutorado, queria ouvir um pouco a opinião de vocês. E o papel do titular nesse ambiente de economia de dados? A gente vai simplesmente seguir essa certa, né, talvez preconceito ou talvez certo enviesamento que o tema, né, que a proteção de dados acaba colocando no tema, a gente de repente vai vencer e realmente empoderar e reconhecer que o indivíduo, claro, com N questões que vão surgir a partir daí, pode vir a ser um ator, um ator relevante nesse cenário. É mais ou menos isso. Obrigado. Perfeito. Pessoal, só Muito com rápido, interesse no Bernardo. tempo, eu ia falar, eu vou aceitar a sua pergunta e passar para os panelistas. Então você vai ficar bem chateado, né? Porque são duas, só que são muito rápidas. 20 segundos cada um. Não sei, eu vou ficar chateado. Uma tô pública, e outra privada, que é pensando nessa lógica de novo mercado de dados, a gente tem um verdadeiro framework aí, que é o voto do ministro Gilmar Mendes na ADPF 695. Eu queria saber como esse framework que dá o guia para um compartilhamento de dados na administração pública, como ele pode representar um entrave para uma nova legislação, uma vez que ele poderia ser usado como parâmetro de inconstitucionalidade. E a segunda pensando nessa nova lógica de economia dos dados, como que a gente pode criar mecanismos de proteção jurídica, porque muitas vezes o poder público pode tirar da tomada um business inteiro, como, por exemplo, o CNJ pode baixar uma normativa e tirar da tomada o business inteiro de um Jus Brasil da vida. Isso pode acontecer em âmbito estadual também. Como é que a gente pode criar mecanismos para criar mais segurança jurídica para as empresas que trabalham com dados que vêm do Estado, de certa forma? Tentar responder algumas, ou pelo menos em parte, as perguntas. Eu acho que, Adriana, eu entendo tudo que você falou, mas ainda assim, eu acho que são camadas diferentes, né? A camada sobre a discussão sobre o prontuário do paciente, compartilhamento, etc., isso não é uma discussão sobre economia de dados, é uma discussão sobre a aplicação da LGPD direto e reto. Acho que não tem questão. Acho que a outra discussão é em que medida espaços de dados têm uma função no setor de saúde. E até usando os exemplos que você estava dando, me parece que sim. Por exemplo, eu saber que naquele determinado posto de saúde existe uma incidência muito acima da média de pacientes com diabetes, e por isso eu consegui planejar a distribuição dos medicamentos do SUS e dedicar
dedicar 20% a mais de insulina do que eu geralmente dedico, me parece que é algo que faz sentido e que eu conseguiria definir esses padrões com base em informações que não sejam, de modo nenhum, informações pessoais. E daí, você conseguir ter um espaço de dados aonde, eventualmente, farmacêuticos também têm isso, porque pode daí também aumentar a disponibilidade de insulina nas farmácias daquela cidade. Livros escolares, Ana, livros escolares, dependendo de determinada região, sempre melhor fazer uma distribuição de livros Sem escolares. dúvida. É que eu estava focando na saúde, que foi o que a Adriana usou, mas sem dúvida nenhuma. Eu acho que faz bastante sentido. Então, acho que tem que separar um pouco a discussão. Assim, o foco aqui, né, da nossa proposta é o marco legal de economia de dados, e por isso que eu digo que eu não acho que o recorte setorial é tão necessário. E eu acho que da mesma forma, Valadão, na tua provocação, e que você sabe muito bem o que eu penso a respeito dessa temática, não é uma discussão sobre economia de dados, é uma discussão de autodeterminação informativa raiz e aplicação da LGPD raiz, propriamente dito, né? Porque a lógica da economia de dados e desses espaços de dados é que lá não tem monetização, porque lá não tem dado pessoal. É diferente da gente falar de espaços onde que foi um programa da SGD no governo passado, que era se estruturar alguma maneira aonde o poder público pudesse disponibilizar o dado do cidadão e o cidadão fosse remunerado toda vez que o dado dele fosse utilizado dentro daquele espaço. Aí, perfeito. Aí eu acho que o teu raciocínio está perfeito e era a lógica mesmo do que se buscava, e acabou sendo, acho que, um projeto, não sei se descartado ou estacionado, mas outras pessoas depois podem eventualmente compartilhar sobre isso. Então, acho que é importante separar essas questões. Ia entrar na do Bernardo, mas eu vou passar para não monopolizar a palavra. Bernardo, pegar essa daqui, então, a da DPF. Essa acho que é a do IBGE. Decreto 10.046. A do decreto de compartilhamento do Temer. Eu acho que não deveria ser um parâmetro, né? Nessa decisão, se não me falha a memória, foi quando o ministro Gilmar disse que era um direito fundamental sem que a gente tivesse nem a emenda constitucional ainda, né? Então, o Supremo deu uma interpretação criativa, tudo bem, não tem nenhum problema em relação a isso, mas acho que é tão ruim quando a gente chega a uma constatação dessa, de uma regulação a partir de um caso concreto, já com uma premissa torta, que parte de um ato do Poder Executivo unilateral, impondo, e aí voltando ao ponto da Ana, da voluntariedade, impondo um compartilhamento generalizado, aquilo não foi objeto de discussão, aquilo não passou por nenhum tipo de reflexão mais profunda, não tinha medidas de segurança muito claras ali também, não tinha nem as bases legais que se justificariam toda e qualquer hipótese de compartilhamento. Então, um negócio meio estranho, né? Acho que até uma decisão fácil, né, aquela DPF. Sim. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Eu não combinei com o Nicolo, mas uma coisa que eu trouxe para fazer uma provocação, dentro dessa lógica da economia do marco legal, que eu não sei nem a opinião dele, mas como italiano, não podia deixar de trazer esse ponto, né? Que é o relatório do Mário Draghi sobre competitividade da União Europeia. Não sei se todos tiveram acesso a esse relatório do atual presidente do Banco Central Europeu, falando do problema da fragmentação legislativa, da excessiva regulação, dos problemas de desinteresse de investimento dada a agressividade do ambiente regulatório. Eu acho que existe um alerta muito interessante, eu não sei se você concorda ou se discorda, mas concordando ou discordando, é um alerta para um país de civil law que adora um projeto de lei, basta ver o que está acontecendo com o DIA, né? Eu participei do crime ali, minha esposa até fala, né? Não basta os seus filhos serem xingados até a próxima geração ter participado daquele que você se meteu no outro. Mas o fato essa regulação excessivamente fragmentada, a gente falou de vários setores que já fazem isso de alguma forma. Essa excessiva fragmentação e complexidade, porque, convenhamos, todos os temas que a gente tratou tem, e a Adriana trouxe de saúde agora, você vê que é ultra específico em relação a um tema de uma importância nacional gigantesca, que é uma política pública do maior sistema de saúde, talvez, do mundo, que é o nosso sistema de saúde pública. Então, acho que são coisas que a gente precisa ter uma atenção agora. Ler este relatório do Mário Draghi,
é um convite à reflexão antes que a gente tome algumas conclusões ou fale de próximos marcos regulatórios, né? Certo ou errado. Para eles, acho que teve uma lição. A lição é clara, né? Ele diz que a inovação não virá da União Europeia nos próximos anos. O desinteresse de investimento, especialmente dos grandes fundos de investimento, os fundos de venture capital, saiu da União Europeia. Acho que é por isso até que a gente tem um Nicolo aqui com a gente, não mais da Itália. Mas é um desafio a se pensar. Bom, não sei quais provocações recolher aqui, talvez começar por essa. O problema que ele identificou é a fragmentação, não necessariamente a regulação em si, mas a fragmentação dela, na minha visão do relatório, e a necessidade de uma política industrial, comercial, unificada na União Europeia. Também dando muita ênfase à inovação, criticando direto a concorrência por não aumentar essa nossa suficientemente, mas aí poderíamos abrir outro painel sobre isso. Eu queria responder aos pontos que foram colocados, talvez na ordem. A Adriana, não, eu concordo, no geral, eu queria só acrescentar que agora temos tecnologias também que permitem acessar ao resultado sem acessar o banco de dados. Computação multipartidária, né? Criptografia homomórfica, permitem essa separação, vamos dizer, que é interessante também no contexto da saúde. A partir do bolo do Rodrigo, acho que é muito difícil, porque até estimar o valor, né? Mas é isso, vou convidar você a assistir à sessão plenária e vamos discutir sobre o valor dos dados, e acho que a solução é na ferramenta coletiva, porque é muito difícil o indivíduo, né? Aí o ponto do Bernardo deixa na provocação sobre a separação informacional, como eu disse para o Brasil, que chamaram outro dia, porque nesse caso, se é o caso que o de compartilhamento entre entidades do governo, né? E o problema era que era o próprio governo que definia todas as regras e não tinha uma participação multissetorial, né, nessa definição de regras. Como que é relevante isso aqui? Uma Apple que define as regras do ecossistema diz que está querendo proteger a privacidade e por isso tem que assinar vários termos para permitir a terceiros de rastrear você no ecossistema da Apple, enquanto ela não precisa de autorização nenhuma para se seguir ao longo do ecossistema. A mesma coisa Google. Tem 2 casos em andamento, um inclusive no CAD hoje em dia. Então, se a gente conseguir impor essa separação informacional aos guardiões de acesso, a gente tem uma concorrência melhor. Então, acho que talvez não aplicaria toda a decisão, né, ao setor privado, mas essa separação é interessante. E aí, nada, aproveito para agradecer e convidar todo mundo a fazer a pausa café, que está disponível nos próximos 30 minutos, e depois o último ato da conferência. Bom, obrigado a todos pela sua participação. No do tempo, a gente vai ter que encerrar, então os nossos panelistas vão para o ponto direto daqui. Então, muito obrigado a todos.